Bom dia, nono ano, boa tarde. Vocês fizeram as atividades, assistiram às aulas que eu pedi para vocês assistirem? Espero que sim. O nosso conteúdo hoje, ele está lá na página 32, caderno 3, tá? Então, aqueles que têm o caderno 3 aí, podem pegar o caderno para acompanhar a leitura e a aula de hoje. E também, quem não tem, eu vou deixar disponível o print das páginas que nós vamos trabalhar hoje lá na plataforma, tá? Peço que vocês comentem com um ok ou com um presente lá na nossa publicação, para que eu possa fazer a chamada de vocês, tá? Então, o nosso conteúdo de hoje está no caderno 3, página 32, tá? E ele vai falar sobre o quê? Justamente sobre a constituição das fronteiras do Estado e da nação. Qual que é a diferença entre Estado e nação, vocês sabem? E por que existem as fronteiras? Bom, as fronteiras existem justamente para delimitar o território e também para ter aquela interação entre territórios. Então, você tem as fronteiras que delimitam, de um lado está o país A e do outro lado está o país B, e naquela fronteira você tem uma delimitação de territórios, uma demarcação de territórios. A diferença entre Estado e nação é a seguinte: Estado é um espaço dentro de um país que vai delimitar aquele território, que vai ter um tipo de governo, um tipo de legislação, que vai ter um tipo de vivência, um tipo de economia, um tipo de agricultura. A nação é justamente aquele sentimento de pertencimento. Então, por exemplo, sabe quando você está assistindo um jogo do Brasil, uma Copa? Quando está todo mundo assistindo a Copa, aqueles países que estão assistindo a Copa estão torcendo por aqueles times que representam cada país, estão torcendo por sua nação, pelo Brasil, por exemplo. Então, quando você tem esse sentimento de que está todo mundo torcendo para aquele mesmo time de futebol, que é o Brasil na Copa Mundial, e você tem aquele pertencimento de, nossa, eu quero que o meu time ganhe porque isso vai ser bom para o meu país, isso é um sentimento de nação, é um sentimento de pertencimento daquele lugar. Eu pertenço a esse lugar, por isso que eu quero que esse time ganhe esse título para o meu país. Vamos fazendo a leitura e eu vou explicando o conteúdo para vocês à medida que eu for achando necessário, tá? A formação das fronteiras emerge da definição de territórios. Então, você tem um território e naquele território você tem que delimitar ele, definir aquele território. Então, você tem as fronteiras. Então, por exemplo, de um lado A você tem o Brasil e do lado B você tem outro país. No meio ali deles, onde acabam eles, você tem a fronteira, que por meio da consolidação de um governo forma o Estado. Você também tem as fronteiras entre os estados. Então, você além de ter fronteiras entre os países, você também tem fronteiras entre os estados. O Estado é um conjunto de instituições políticas e de administrativas, como o funcionalismo público e as Forças Armadas. Então, é como eu falei para vocês, cada estado, por exemplo, no Brasil nós temos vários estados. Cada estado tem a sua economia, tem a sua forma de administrar o estado, tem a sua segurança, tem a sua fonte de renda, tem também a parte na indústria, a parte no campo. Então, você tem cada estado com as suas particularidades. E deve ter um governo e um território para exceder a sua soberania. Então, cada estado aqui você tem um governador, e esse governador exerce uma soberania sobre aquele estado, ele que vai definir as metas, ele que vai formar alguns planos e a administração que vai executar esses planos. A nação, por outro lado, se constitui de modo diferente à formação de um estado, ou seja, se um estado ele é formado para você ter um território, aquele território ele tem um governo soberano, e esse governo soberano delimita regras, delimita planos, você tem a administração que executa, você tem uma parte da economia, você tem uma região administrativa, você tem uma região que é formada
com um intuito. Ela é formada porque, por exemplo, aquela região é boa para plantar soja. Então, aquele estado ele tem uma plantação de soja forte, ele tem uma economia baseada na soja. Um exemplo, a nação ela é formada de uma maneira diferente. O estado ele é formado de uma maneira organizacional, para organizar. A nação não. Olha só, a nação, por outro lado, se constitui de modo diferente à formação de um Estado. Nação está relacionada ao sentimento de pertencimento de um povo, à identificação de pessoas com o lugar onde vivem e a elementos que se identificam com pertencimento ao mesmo povo, com características étnico-culturais semelhantes ao idioma, música, culinária, história, geralmente organizadas no mesmo território. Então, você imagina só. É como eu falei para vocês, você tem às vezes a Copa Mundial e tá ali o Brasil jogando e ganhando ou perdendo. A população brasileira vai torcer para aquele time, porque a população se sente pertencente à nação brasileira e a população também se sente pertencente àquele esporte, àquele time, aquilo que está acontecendo, ela tem algum pertencimento. Então, isso é uma questão cultural, uma questão de pertencimento, uma questão de aproximação. Então, quando você tem essa nação, é justamente a nação brasileira. Então, você tem alguns requisitos que aproximam essa nação. Então, você pode ter a linguagem, você pode ter a culinária, pode ter algum time de futebol, por exemplo, na Copa Mundial, quando tem o Brasil jogando. Você pode ter o idioma, você pode ter, enfim, N características que aproximam aquela população e dão àquela população um sentimento de pertencimento e um sentimento também de nacionalismo e de patriotismo, tá? No Brasil, a formação do Estado ocorreu com um grito de independência. Por quê? Antes do Brasil se tornar independente, você tinha o Brasil dividido em capitanias. Então, você tinha as capitanias, que são os estados atuais, divididos para que algumas pessoas governassem. Então, o rei pegava pessoas da sua confiança e colocava separando. O rei pegou o Brasil, separou o Brasil em regiões, e em cada região ele colocou uma pessoa de sua confiança. E essa pessoa de confiança do rei, ela iria desenvolver a economia naquele lugar, iria proteger aquele lugar, iria tornar aquele lugar cada vez mais fértil e mais rentável para o rei e dessa forma desenvolver aquele lugar. Só que pensa comigo, se você pega uma pessoa da sua confiança num país novo que você nunca foi, numa terra nova que você nunca foi, coloca a pessoa lá, ela pode ou não desenvolver aquele lugar. Ela pode ser ou não honesta, ela pode roubar ou não, enfim. Se a pessoa responsável por aquela capitania descobrisse uma mina de ouro, será que ela passaria 100% daquele ouro para o rei? Ou será que ela pegaria uma parte para ela? Então, quando você tem o Brasil se tornando independente, você também tem essa formação dos estados. O ato de Dom Pedro I, em 1822, significou que não éramos mais portugueses, ou seja, colônia de Portugal, tá? Mas sim brasileiros, que tínhamos características próprias e condições de nos administrar sem a intervenção de Portugal. Por quê? Antes do Brasil se tornar independente, você não tinha uma nação brasileira, você tinha uma colônia portuguesa. E colônia, ela é basicamente de exploração. Os portugueses não vinham para o Brasil para admirar a terra, para montar a indústria ou para enriquecer esse lugar, não. Eles vinham para cá para explorar, para pegar o ouro, para pegar o pau-brasil, para usar a mão de obra barata, para trazer os negros escravizados. Então, você tem essa realidade de uma colônia escravizada, de uma colônia que servia basicamente para exploração. E quando você tem essa virada de chave, que é justamente a independência, isso muda. Ao invés do Brasil ser uma colônia de Portugal, agora o Brasil é independente e ele vai tomar suas próprias decisões, tá? Então, você tinha antes pessoas que eram colonizadas de Portugal e agora você tem brasileiros que tinham características próprias e condições de administrar sem a intervenção de Portugal. Desde então, muita coisa mudou. Passamos de uma monarquia parlamentarista para uma república federativa. Então, você tem o início de uma independência,
Quando o Brasil se torna independente, você ainda tem uma interferência dos portugueses que estão no Brasil, você ainda tem uma interferência da elite, ou seja, desculpa, dos grandes empresários, dos grandes agricultores, daqueles nobres. E aí, ainda assim, ao passar do tempo, o Brasil depois se torna uma república federativa, que é o que o Brasil é hoje. Que você tem os governantes, que você tem o voto direto, não para todos, mas você tem o voto direto. Então, é um processo, sabe? O Brasil deixa de ser uma colônia, passa a ser independente, mas ele ainda está sobre as mãos da elite, ainda está sobre as mãos dos portugueses que ficaram no Brasil, ainda está na mão dos nobres, e só depois o Brasil passa a ser democrático, ou seja, passa a ser uma república. Caminhando aqui, nessa parte ali de cima, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Opa, só um minutinho. Aí. Assim, a formação surge de manifestações socioculturais, de um povo organizado em um governo central que representa e defende os seus interesses. Ou seja, você tem a organização de uma população que ela vota numa pessoa para que essa pessoa represente ela no governo. Então, por exemplo, eu vou votar no governante que vai proteger alguma coisa que eu tenho interesse. Então, ao invés de eu mesma ir lá e cobrar isso, eu vou eleger um governante para que ele cobre isso por mim. Então, quando você tem essa virada de chave, o Brasil passa a ser independente, depois ele passa a ser democrático, você tem essa eleição de pessoas que vão representar a população. Além dos seus deveres administrativos e organizacionais, possuem a função de garantir a paz e proteger a sua população, expressando o poder sobre todo esse território, seja tal poder de defesa militar, de proteção comercial, de acesso a pessoas, entre outras formas. Um exemplo são os órgãos públicos, responsáveis pela fiscalização de mercadorias e pessoas que ingressam no país. Ou seja, você tem uma nação, dentro dessa nação você tem os estados, que são feitos para organizar, são feitos para delimitar aquele espaço ali, organizar aquele espaço. E dentro desses estados você tem os órgãos públicos, que são responsáveis por organizar, proteger e também verificar quem está entrando ou não naquele território e como está entrando. Então você tem toda essa organização que ela sai justamente dessa formação de estados. Descendo aqui nós temos os conflitos atuais. A gente já sai dessa questão de estado-nação e vamos para os conflitos atuais. Atualmente, centenas de conflitos distribuídos pelo mundo são motivados por disputas territoriais. Gente, eu quero só dar um exemplo aqui para vocês de uma questão super interessante. Durante a história do mundo, durante a história e durante o processo de urbanização, nós temos a seguinte situação: as guerras eram motivadas por disputas territoriais. Por quê? Se eu faço uma guerra com um país vizinho e eu ganho do país vizinho, eu ganho o território que eu queria ganhar e também ganho o território do meu país vizinho. Então você tem disputas territoriais que motivam grande parte das guerras da história do mundo inteiro. E não é diferente. Hoje, no século XXI, você ainda tem essas disputas territoriais? Tem sim, mas elas não são tão intensas como eram no passado, tá? Atualmente, centenas de conflitos distribuídos pelo mundo são motivados por disputas territoriais, por diferenças étnico-raciais, religiosas e culturais, pela disputa de poder, de controlar o Estado, pelo domínio das reservas de recursos naturais, como o petróleo e a água. Então, você tem disputas territoriais que elas buscam, além do território, elas também buscam recursos naturais. E além dos recursos naturais também, né, gente? Às vezes pode ser uma intriga entre países vizinhos, pode ser uma rixa entre países vizinhos, pode ser também uma demonstração de poder entre países vizinhos. Então, você tem uma infinidade de interesses para você montar e para você ter uma guerra, tá?
Esses conflitos têm provocado a morte de milhares de pessoas e o deslocamento de outras milhares de refugiados. Então, por exemplo, vamos falar dos conflitos lá na Síria. A população que tem receio desses conflitos, a população que não quer viver nesses conflitos, ela tenta um refúgio e tenta ir para outros países, para cidades vizinhas, e às vezes elas não são bem recebidas por conta justamente dessas guerras. Essa população acaba sofrendo e acaba se tornando uma população refugiada. Então, por exemplo, o Brasil ele recebe pessoas refugiadas. O Brasil ele tem uma política de receber pessoas imigrantes e refugiadas de maneira aberta. Não é como outros países que têm restrições e não recebem. O Brasil tem essa característica. Ele recebe sim as pessoas, mas quando as pessoas chegam aqui no Brasil, elas não têm para onde ir, por exemplo. Às vezes elas até conseguem o apoio de alguma ONG, ou às vezes algum estado tem alguma política pública de receber essas pessoas, mas na maioria dos casos esses refugiados eles não têm para onde ir. Então acaba que eles chegam em outros países e não têm onde morar, às vezes a língua é muito diferente, o idioma é muito diferente, não conseguem se adaptar. Então é uma questão bem complicada, porque você tem conflitos e guerras que são mantidos e criados por uma infinidade de motivos, tá? Mas às vezes não. As guerras, na verdade, elas não pensam no seu resultado final. Elas não pensam, por exemplo, na população. Elas pensam em ganhar a guerra. Elas não pensam, por exemplo, em como aquela população vai ficar e como aquela população vai passar durante esse período. A África e o Oriente Médio são, neste início do século XXI, as regiões que concentram a maior parte dos conflitos existentes no mundo. E muitas dessas tensões são decorrentes do período da Guerra Fria e de políticas de financiamento de milícias locais, que assumiram o poder e passaram a combater a cultura ocidental. Olha que complicado isso. Você tem a Guerra Fria, que é justamente o conflito que vem depois da Segunda Guerra Mundial, que é um conflito que vem entre comunismo e socialismo. E você tem nesses continentes, né? Você tem na África e lá no Oriente Médio, você tem essa inserção dessas milícias que são pessoas que se passam, pessoas que sentem que são segurança e cobram por essa segurança. E além de cobrarem por essa segurança, são pessoas que impõem religiões, são pessoas que impõem formas de governo. Então você vê aqui que ele diz que você tem pessoas que assumiram o poder e passaram a combater a cultura ocidental. Então, por exemplo, o que é uma cultura ocidental? Uma cultura ocidental é, por exemplo, a religião católica, a religião cristã. A cultura ocidental é justamente essa forma de governo, é o capitalismo. Tudo isso é uma cultura ocidental. Então, eles combatem essa cultura ocidental lá, na África e no Oriente Médio, e também tem essa formação dessas milícias, que são essas seguranças infiltradas, assim, são essas seguranças que são colocadas por pessoas que às vezes nem dão segurança. São pessoas que às vezes somente cobram por aquela segurança. Essas milícias, gente, você também vê aqui no Brasil, você consegue ver essas milícias nas favelas. Vocês já devem ter escutado sobre essas milícias no jornal, quando fala das milícias nas favelas do Rio de Janeiro e tudo mais. Então também tem aqui no Brasil, tá? Como é o caso dos grupos radicais islâmicos, atualmente os ataques terroristas têm se intensificado, como os praticados pelos grupos Al-Qaeda e Estado Islâmico. Então você tem esses grupos no Oriente Médio que estão em constante guerra com outros lugares, e você tem esses conflitos no Oriente Médio que eles interferem muito na vida das pessoas. Não só no sentido social, mas também no sentido econômico. Essas pessoas acabam se tornando refugiadas, acabam saindo dos seus próprios países para países que elas não conhecem a língua, para países que elas nem sabem como vão sobreviver, né? Então é uma realidade bem complicada. Então a gente tem esse conteúdo inicial, que é essa distinção entre Estado e nação, e você cai para os conflitos atuais. E esses conflitos atuais, você também pode englobar esse sentimento de nação. Por quê? Essas pessoas que fazem essas guerras no Oriente Médio, elas podem acreditar, elas se sentem impulsionadas pela nação, elas acham que elas estão fazendo certo. Elas acham que, às vezes, você tem esse conflito e não pensar nesse lado social,
é a parte mais correta a se fazer porque elas estão pensando na nação. Então, às vezes, você ser tão nacionalista assim pode ser ou não algo positivo, tá? Espero que tenham conseguido entender o conteúdo. Caso tenha alguma dúvida, podem me mandar mensagem. Assistam a aula, façam as suas anotações, anotem as partes mais importantes que vocês acharam, porque na nossa próxima aula eu vou passar uma atividade, tá? Sobre esse conteúdo. Obrigada e tchau.